Vamos aqui a mais uma aula da série Interpretando Frases em Inglês. Sempre o objetivo dessas aulas são pegar uma frase bem trabalhada do inglês, uma frase bem desenvolvida e a partir dela a gente discorrer acima das estruturas, eu separar palavra por palavra, estrutura por estrutura e assim te fazer mais presente de como funciona o inglês na prática, como as frases em inglês são construídas e aí você consegue aplicar esse conhecimento dentro da sua própria realidade, dentro dos seus próprios estudos. Essa frase é um pretexto para te ensinar as estruturas que acontecem aqui dentro, que eu acredito que vão te ajudar bastante. Tudo bem? Essa frase de hoje e as estruturas que aparecem nela já são um pouquinho mais avançadas, mas você pode colocar as suas dúvidas aqui dentro dos comentários se você tiver alguma, mas eu vou tentar tirar todas essas dúvidas, tá bom? A frase em inglês é a seguinte: It didn't take long for the withdrawal symptoms to set in. Eu vou ler de novo. It didn't take long for the withdrawal symptoms to set in. Significa, não demorou muito para os sintomas de abstinência começarem. Vamos começar falando sobre isso aqui. It didn't take long. O que está acontecendo aqui? O verbo to take, lembrando verbos, eu sempre vou colocar com to no começo quando eu estiver nomeando o verbo. O verbo tal, sempre vou falar com to. To do, to be, to go, to stay. E to take. Tá bom? O verbo to take, ele é bem abrangente, na verdade. A ação to take, tem vários usos bem legais. Várias expressões, várias estruturas vêm do take. Talvez você conheça a origem sozinha dele, quando ele está sozinho mesmo, ele é mais usado com o sentido de pegar. Could you take that for me, please? Tipo assim, ó. Could you take that for me, please? Você faz o pedido para alguém, você pode pegar aquilo para mim, por favor? Então você pode construir estruturas mais ou menos com essa ideia com o take. Mas ele tem um uso também bem especial, que é o de você custar tempo para fazer alguma coisa. E aí ele adota um sentido totalmente diferente dessa ideia aqui. Esse aqui é um sentido importante que você vai encontrar bastante do take, mas ele tem um outro sentido que é o de custar tempo. Então vamos começar de novo? To take pode significar custar tempo. Algumas traduções podem trazer como levar tempo, mas custar tempo, demorar tempo, levar tempo, é tudo a mesma ideia, só muda a forma que você vai preferir passar essa ideia. Então, ele tem esse sentido. Então, eu posso falar, por exemplo, it takes time. Eu vou colocar mais um enter aqui, ó. Olha essa frase. It takes time. Que significa isso leva tempo. Por exemplo, imagina que eu estou falando para você sobre, como é que é você montar um computador do zero, com toda a programação que você quiser, com todas as peças que precisa colocar. Cuidado. It takes time. Leva tempo para você montar as coisas com cuidado, para você escolher as peças que você quer. It takes time. Isso custa tempo, requer tempo. Posso traduzir de várias formas. Isso requer tempo. Isso custa tempo. Isso exige tempo. Então, o take tem essa ideia de custar para você conquistar alguma coisa. Eu posso falar também que algo custa energia. A lot of energy. Que significa, para você fazer alguma coisa, requer muita energia. Olha só. Exige muita energia. Então, não vou nem colocar só com a ideia de você custar ou levar tempo especificamente, porque ele pode passar a ideia de você custar, levar, exigir, requerer, qualquer coisa nesse sentido, tipo um combustível para você conquistar alguma coisa. Tudo bem? Então, quando ele fala a ideia, it didn't take long, o que ele está querendo dizer? Não custou. Vamos até aqui, olha só. It didn't take. O didn't é uma estrutura que você usa para poder falar que coisas não aconteceram no passado. Por exemplo, I didn't... Deixa eu dar um enter aqui. I didn't go significa eu não fui. Ou então, I didn't study. Eu não estudei. E quando eu falo que essa coisa aí, essa ação, esse evento, esse fato que a gente não sabe qual é, mas quem está no contexto sabe qual é, que é substituído pelo it, essa coisa, essa história, it didn't take, não custou no passado, long. O long, ele é usado para você caracterizar tempo cumprido. É usado para você caracterizar tempo cumprido. Tudo bem?
Então, quando você fala que it didn't take long, não custou muito tempo. Ele tem esse sentido implícito por trás dele, que é de muito tempo, tempo comprido. Então, não levou muito tempo. So, it didn't take long. Não levou muito tempo, não custou muito tempo. Ou, como eu traduzi, não demorou muito. Olha só como você não pode se prender à tradução. Eu traduzi como não demorou muito, mas a ideia você pegou. A forma como você quer traduzir isso, você escolhe. Pode traduzir de qualquer forma. Tudo bem? Então, usando o takes time, take long, para poder expressar a ideia de que fazer coisas requer tempo, leva tempo, eu posso construir frases como, por exemplo, deixa eu dar uns bons enters aqui, para eu construir algumas frases, olha só. Olha essa frase aqui que eu separei. It takes time to find a good job, que significa leva tempo, requer tempo, exige tempo, custa tempo, o quê? Achar um bom trabalho. A palavra to find é o verbo achar, é a ação achar. Good job é bom emprego, bom trabalho. Talvez você conheça a palavra good, que é bom, tipo good morning, good evening, good night, é bom. E job é um emprego, um trabalho. So, it takes time to find a good job. Leva tempo achar um bom trabalho. Demora para achar um bom trabalho. Olha o meu corretor querendo que eu não fale pra e sim para. Então, custa tempo para achar um bom trabalho. Então, quando eu quero falar que custa tempo para fazer alguma coisa, eu falo it takes time to fazer alguma coisa. So, it takes time to study. Leva tempo para estudar. It takes time to begin. Leva tempo para começar. It takes time to finish this. Leva tempo para terminar. Ou seja, leva tempo para alguma coisa. Esse para eu vou apontar com o to. Porém, se você olhar aqui na frase, eu falo it didn't take long for. Mas Vinícius, você acabou de falar que era it didn't take long to, quando eu quero falar que leva tempo para alguma coisa. Por que aqui está for? Porque é o seguinte. Uma coisa é eu falar leva tempo para achar um bom trabalho. Outra coisa é eu definir pessoas. Leva tempo para você achar um bom trabalho. Ou então, leva tempo para eu achar um bom trabalho. Ou leva tempo para ela achar um bom trabalho. Quando você quer falar que leva tempo para uma outra pessoa fazer ação, essa outra pessoa é apontada com for. Então, essa mesma frase aqui do it takes time to find a good job, eu poderia trabalhar nela um pouquinho e falar coisas como, por exemplo, it takes time for foreigners, por exemplo, to find a good job, que é leva tempo para estrangeiros acharem um bom trabalho. É a mesma frase de cima, a mesma estrutura, porém agora eu defini uma pessoa que está envolvida nessa história. Só que esquece o for foreigners. Foreigner é um estrangeiro, então esquece só essa parte. Olha o resto. It takes time to find a good job. Leva tempo achar um bom trabalho. Porém, agora eu defini uma pessoa. It takes time for foreigners, especificamente para estrangeiros acharem um bom trabalho. Eu posso falar de você dizendo assim, ó. It takes time. Eu falo no futuro. It will take time. Estou falando agora no futuro. It will take time para você, for you to find a good job. Então, quando as pessoas me perguntam sobre a diferença de to e for, quando usar to, quando usar for, é muito mais um conhecimento de estruturas desse tipo que te traz clareza sobre quando usar to e quando usar for, tudo bem? Olha só, vai demorar para você achar um bom emprego. Agora eu estou falando que é especificamente para você que vai custar esse tempo. Tudo bem? Tudo bem até aqui? O to antes, só que é para você apontar a ação. Só que quando você quer definir uma pessoa específica, você coloca for a pessoa. E é exatamente o que acontece dentro dessa frase aqui. Então, eu estou falando que que não levou tempo to acontecer alguma coisa, que é esse set in que a gente vai ver mais para frente. It didn't take long to set in. Porém, ele fala que um agente específico demorou para fazer essa ação, não demorou para fazer essa ação, que são os sintomas de abstinência. Withdrawal symptoms. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho o bloco withdraw
symptoms, que significa sintomas de abstinência. A palavra symptoms significa sintomas. Symptoms. Uma palavra nova para você, parece com português, talvez isso te ajude a lembrar. Mas a gente tem esse withdrawal, que significa abstinência. Essa palavra significa quando você retira alguma coisa. Sempre que você tira alguma coisa, essa ação de tirar é um withdrawal. Tanto que se você for no banco, por exemplo, e você vai sacar dinheiro, a opção lá no banco que ele te vai dar de saque é assim, ó, withdrawal. Withdrawal, que significa justamente o saque. É a tirada que você faz de dinheiro lá dentro do banco. Tudo bem? Então, withdrawal é tirar. Só que aí, aqui ele está adotado com aquela ideia de quando você tira algo de alguém que a pessoa era viciada ou que a pessoa precisava muito daquilo e você tira. Isso é withdrawal, a retirada daquilo. E como a gente passa essa ideia no português? Abstinência, quando você fica sem alguma coisa. Por isso que withdrawal aqui está traduzido como abstinência. Tudo bem? Então existe, por exemplo, isso aqui, ó. A expressão withdrawal, até eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar essa palavra, from video games. Por que não? Significa abstinência, é separado, né? Abstinência de videogames, em português que é junto. Então, a pessoa jogava, aí parou. Aí depois que ela parou, ela começa a ficar tensa, ela começa a ficar nervosa, começa a entrar meio que... Eu não posso falar algumas palavras no YouTube, porque o YouTube não gosta, mas... abstinência daquilo. Posso falar também withdrawal from sweets, que é de doces. Ou eu posso falar simplesmente from sugar, que é de açúcar. Ó, abstinência de açúcar. A pessoa comia muito açúcar, de repente parou e agora ela está sofrendo, porque ela gostava muito. Withdrawal from sugar. Tudo bem? E aqui ele nem fala withdrawal de quê? Ele nem fala do que é essa abstinência. Na verdade, essa frase eu retirei de um artigo que falava sobre um desafio de ficar sem celular. Na verdade, a abstinência que ele falava nesse artigo era sobre withdrawal from cell phones. A abstinência de celular. A gente fica tanto celular, aí o desafio era ficar sem celular por alguns dias, e aí falou sobre os sintomas da abstinência de celular. Mas nessa frase nem aparece. Então, agora que você sabe o que é withdrawal symptoms são os sintomas dessa abstinência. Tudo bem? Então vamos voltar para a nossa frase original, que era o seguinte: It didn't take long, não levou muito tempo, não demorou muito, for the withdrawal symptoms, para os sintomas de abstinência, set in. Ele fala que esses sintomas de abstinência fizeram a ação set in. O que é isso? Aos amantes de termos gramaticais e técnicos, to set in, eu posso simplesmente traduzir para você como um verbo normal, uma ação como qualquer outra, que significa começar. Mas set in, para quem tem essa dúvida, é um exemplo de phrasal verb, que é um verbo como qualquer outro, é uma ação como qualquer outra. A única diferença é que ele é composto de 2 palavras ou mais, 2, 3 palavras, em vez de ser composto por uma palavra só. Tudo bem? Então, só guarda. To set in, ele tem a ideia de começar, mas ele é muito interessante porque ele é um caso específico de começar. Deixa eu só pegar uma água aqui. Ele é usado para a ideia de começar quando algo ruim vai começar, quando algo não muito agradável pode começar. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, a heavy rain just set in. O set, de começar, no passado ele é set, igual. Então, no passado ele não muda. Olha o que essa frase significa. Uma chuva pesada começou, acabou de começar. O heavy, pesado. A heavy rain, uma chuva pesada. Just é usado quando algo acabou de acontecer. Tipo, I just got here. Eu acabei de chegar aqui. Então, just expressa que algo acabou de acontecer. E o que ele fala que acabou de acontecer é o set in, que acabou de começar. Mas acabou de começar, ele é usado com coisas meio desagradáveis, que você não queria que começassem, mas elas começam. Coisas que elas se instalam, de certa forma. Mas o set in é traduzido literalmente mais ou menos assim. Então, você pode falar, por exemplo, coisas como... essa frase é boa. If you don't treat that, an infection may set in. Olha só. Olha, se você não tratar isso aí, uma infecção pode começar.
uma infecção pode se instaurar, uma infecção pode se instalar aí no seu corpo. Então, o seren, ele passa essa ideia de algo que você não queria que começasse, começa. Tudo bem? Então, é esse sentido, essa ideia específica do seren. Ele é bem interessante. E é justamente o que acontece nessa frase. Por quê? Sintomas de abstinência não são uma coisa legal. Então, pode usar o seren ali, tá bom? Eu vou tirar esse bloco aqui para você lembrar que quando você quer falar que algo leva tempo, você aponta esse algo com o to. Ó, it didn't take long to set in. Não demorou para começar. É o que significa esse bloco. It didn't take long to set in. Porém, você quer especificar que algo específico começou. For the withdrawal symptoms to set in. Então, não demorou muito para os sintomas da minha abstinência começarem. Tudo bem? Então essa é a nossa frase de hoje, que foi retirada de um artigo que falava sobre o No Phone Challenge, que era o hashtag No Phone Challenge, o desafio do sem celular. As pessoas estavam sem celular e estavam contando como é que foi essa experiência. Aí ele falava que não demorou muito tempo para os sintomas de abstinência do celular começarem. Aí ele falou essa frase, eu retirei e trouxe para a nossa aula de hoje. Bom, é uma frase bem interessante. Eu espero que você, além de ter aprendido as coisas que aparecem aqui, desvendar as estruturas da frase também tenha te trazido clareza sobre outras coisas do inglês que agora você pode aplicar dentro dos seus próprios estudos. E se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai tirando. E clica aqui no gostei, se isso te trouxe alguma coisa nova de inglês, se você gostou, se te ajudou de alguma forma, tá bom? Então, bons estudos para você e até a próxima. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.